Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos a diferença entre homônimos e parônimos. Aqui no canal, nós temos vídeos que tratam da homonímia e da paronímia em vídeos diferentes. Como há muita confusão entre esses dois fenômenos, aqui o objetivo dessa exposição é tratar especificamente da diferença entre esses dois conceitos. Homônimos e parônimos é o que nós veremos agora. Para começar, vamos exemplificar os dois fenômenos. Parônimos. Nós temos aqui comprimento e cumprimento. Vejam que cumprimento de extensão, cumprimento de uma saudação. Cavaleiro, cavalheiro. E como exemplos de homônimos, temos manga, parte de vestuário, e manga, fruto. Pena de ave e pena enquanto castigo e punição. Ora, olhando esses exemplos, eu acho que a gente já consegue identificar aí, brevemente, uma pequena diferença entre eles. Então, qual é essa diferença? Aqui, em linhas gerais, parônimos são as palavras que são parecidas. Aqui nós percebemos que apenas uma única letra diferencia as duas palavras. São palavras parecidas, mas com sentidos totalmente diferentes. Enquanto que os homônimos são palavras iguais, também com sentidos diferentes. Mas vamos especificar melhor esses dois conceitos. Começando aqui pelo sentido etimológico dos termos. Parônimos vem de par, semelhança, e ônimo, nome. Portanto, parônimos são palavras parecidas, que se parecem na forma, na escrita, como aqui em comprimento. São palavras muito parecidas, a única diferença é o O e o U nessa primeira sílaba, comprimento e cumprimento. São palavras parecidas, mas sentidos diferentes. E homônimos vem de homo, igual, ônimo, nome. Então, homônimos são palavras iguais. E essas palavras iguais podem ser na escrita, como em manga, ou ainda na pronúncia, como em acento. Acento enquanto sinal gráfico e acento enquanto banco. É a mesma pronúncia, mas diferem na escrita e também no sentido. E aqui eu tenho a mesma escrita, mas com uma pronúncia diferente. Almoço, enquanto refeição, e do verbo almoçar, eu almoço, aqui com o timbre aberto. Então, os homônimos, nós temos três possibilidades. Iguais na pronúncia e na forma, igual na escrita, mas diferente na pronúncia, igual na escrita, mas diferente na pronúncia. Em todos esses casos, há diferença de sentido, além da forma. Então, essa é a diferença entre parônimos e homônimos. Mas vamos para mais exemplos. Então, como nós vimos, os homônimos são palavras iguais, seja na escrita ou na pronúncia, mas com sentidos diferentes. Então, nós temos aqui os homônimos perfeitos, aqueles que são iguais na escrita e na pronúncia. Verão, estação e verão, aqui o verbo flexionado do verbo ver. São de sadio e são do verbo. São homônimos perfeitos, iguais na escrita e na pronúncia. Já os homônimos imperfeitos, eles são iguais ou na pronúncia, como aqui em acento, sinal gráfico e acento banco, ou são iguais na escrita, mas diferentes na pronúncia. Almoço e almoço. Esse é o homônimo. São iguais, seja na escrita, seja na pronúncia. Parônimos. Parônimos são palavras parecidas. Vejam que há muita semelhança entre elas, diferindo apenas em uma ou outra letra, como descrever e descrever. Prescrever, aconselhar, e proscrever, proibir. Absorver, reter água, e absolver, inocentar.
emigrar, sair de um país, e imigrar, entrar num país. Ratificar, confirmar, retificar, corrigir, retificar de reto. Iminente, algo a acontecer. Eminente, algo ilustre. Tráfego de trânsito, tráfico, comércio. Fluvial, relativo à chuva, e pluvial, relativo a rio. Esses são exemplos de parônimos. Resumindo, parônimos são palavras parecidas, são muito parecidas, diferindo uma ou outra letra e com sentidos diferentes. Enquanto que os homônimos são palavras iguais, seja na escrita ou na pronúncia, mas com sentidos diferentes. Então, parônimos e homônimos são palavras que possuem alguma semelhança ou igualdade, mas com sentidos totalmente diferentes. A única diferença é que no parônimo há uma pequena diferença na grafia, enquanto que na homonímia, nos homônimos, há uma verdadeira igualdade, seja na escrita, seja na pronúncia, ou ainda nos dois, na pronúncia e na escrita. Eis a diferença entre esses dois termos. É isso. E bons estudos.